Fala galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Nesse vídeo eu vou falar sobre como fazer uma certa coisa com o BC, né, que é a fatoração de números. Por que que eu quero falar isso? A gente já tem um vídeo sobre o BC, mas a questão é, recentemente eu precisei estudar fatoração, que é matemática básica, né? Na verdade, eu estava ajudando uma criança a trabalhar com isso, com matemática básica, e por isso eu precisei fazer a fatoração de um número, que é basicamente o seguinte, se você não lembra, né, supondo assim que você tem o número 30, né, e você precisa fatorá-lo. Né, o lance é, você tenta dividir ele, por exemplo, por 2, né, você começa por 2, aí aqui dá 15, né, aí aqui você tenta dividir por 2 de novo, não dá, então agora tenta dividir por 3, aí aqui dá 5, beleza? Por 3 não dá, por 4 não dá, por 5 dá, né? Agora deu 1, beleza. E agora você tem um resultado final aqui, né, que basicamente diz que 30 é igual a 2 vezes 3 vezes 5. E está certo, né? 2 vezes 3 é 6, vezes 5 é 30. Essa é a fatoração de um número, certo? E aí, como é que a gente faria uma coisa? Eu falei assim, não, legal, né? Precisei fatorar vários números, né? Junto com ele que eu estava ensinando, estava estudando junto, vários números eu precisei fatorar, 30, 15, não sei o que, um monte de números diferentes. Mas eu queria fazer uma coisa que me, me fosse assim, automatizasse, né? E aí, para isso, eu usei o BC. Né? O BC, a gente, para fazer aquele processo ali que eu mostrei, né, não tem nenhuma função pronta. Mas, de fato, no BC dá para você criar funções. Eu poderia fazer isso em Python, poderia fazer isso em C, mas no BC é meio rápido, né? E a gente pode fazer assim, ó, criar É claro que o BC, se eu vier aqui e fizer assim, ó, 1 mais 1, ele me dá o resultado, 2. A questão é, eu posso criar também um script. Né? Eu vou chamar aqui de fatoracão.bc, certo? E aqui eu vou colocar 1 mais 1 no script, só para vocês verem isso funcionando. Se eu disser ó, bc e passar para ele o fatoracão.bc, que é o meu script, ele me dá o resultado, ele roda. Isso eu já mostrei no vídeo anterior, numa page que eu fiz sobre o BC lá atrás, tem muito tempo. Está linkado aí na descrição. Isso significa que qualquer coisa que eu colocar aqui, todos os comandos que eu coloco aqui, o BC roda como se fosse um script. Então, o que eu vou usar aqui? Eu vou fazer uma função que faz definir o fator. Né? Dá para definir isso aqui, uma função, eu vou chamar de f no BC. Se eu definir uma função aqui, e aqui dentro dela disser, eu vou começar com uma função soma, né? Soma que recebe dois argumentos, x e y. Eu posso simplesmente retornar x mais y. Então, se eu disser que eu soma 3 com 2, na hora que eu executo, eu tenho o valor 5. Legal, né? Que o BC consegue fazer isso direto. Show! Mas não é soma que eu quero. O que eu quero é uma função de fatoração, chamada de factor. Fatorar um número chamado x. E esse número, qual que é o lance? Primeiro eu quero imprimi-lo, né? E depois eu vou imprimir um igual. Aí você tem que ler o manual do BC para saber os comandos disponíveis, tá? E aqui eu já vou chamar fatore para mim o 30. Ó, claro que ela ainda não está funcionando, por enquanto ele só está imprimindo um 30 igual a zero, porque essa função está retornando zero. Né? Vou pedir para retornar x, e aí ela vai retornar 30 igual a 30. Beleza, ainda está errado. Mas vamos lá, eu ainda não terminei. Pelo contrário, né? Só comecei. O que eu quero fazer? Enquanto x for maior que 1, certo? Porque lembra que o cálculo para quando ele dá, né, 1. Eu quero, né, rodar um loop aqui. Então, você já está vendo que o BC tem suporte a loops. Né? Se x, o resto da divisão, né, de x por 2, né, for igual a zero, isso significa que eu tenho que fazer o x, que é esse meu número, né, no caso é o 30, 30, né, o x, né, vai ser igual a x dividido por 2. Se ele for divisível por 2, né, essa divisão dá um resultado inteiro, então eu quero que ele seja, de fato,
divisível, dividido por 2, certo? Beleza. E aí eu imprimo o 2. Só que eu teria que fazer isso para todos os números, né? Porque eu testo por 2, depois eu preciso testar por 3, depois por 4. Então eu vou colocar aqui eu vou chamar de div. D, vai ficar melhor. Porque div vai que tem uma função chamada div, né? Não tem, mas poderia ter. Então vou colocar assim, ó, D igual a 2, e aqui eu coloco D, aqui eu coloco D, aqui eu coloco D também. Né? Beleza. Se não for divisível, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que incrementar D para tentar fazer essa divisão de novo. Então, D é igual a D mais 1. E aí eu retorno x. Vamos ver como é que acontece, como é que ficou essa minha função. Fatorando 30. Olha que doido, né? Ficou 22235.25. O scale, né, do BC, teria que ver quanto está o scale dele. Você vai dizer assim, ó, BC. Quantas casas decimais eu estou usando aqui? Ó? 2. Eu vou ter que setar isso aqui para tudo divisão inteira. Então, scale 0. Eu não quero a parte decimal. Agora sim, eu tenho 2, 3, 5, 1. São exatamente aquela conta que eu fiz, né? 2 vezes 3 vezes 5, que dá 30. Vezes 1 dá 30 também. Né? Beleza, vou colocar um xizinho aqui depois do print, só para ficar bonito. Então imprime com, olha lá, 2 vezes 3 vezes 5 vezes 1. Tá, estou conseguindo fatorar o 30. Se eu quiser fatorar um outro número, por exemplo, sei lá, 12, né? Vamos ver quem é o 12, fatoração de 12. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 1. Tá aí o 2 fatoradinho para mim. O 12, né? Fatoradinho. Vamos ver 120. Olha que legal. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 1. Será que isso está certo? Se eu substituir o x por um asterisco, né, eu posso inclusive, ó, já exibir isso aqui tudo, tá? E jogar para o BC também para pegar a resposta de volta para, né, fazer uma regra, uma prova real, né? Para ver se é isso mesmo. Certinho. Né? Então significa que isso aqui é 2 elevado ao cubo, né, vezes 3 vezes 5. É o 120. Beleza? Só quis fazer isso para mostrar que dá para usar o BC em Shell, né, para estudar, né, fazer matemática básica, definir umas funções. Poderia criar uma função aqui que faça, sei lá, o MDC, o MMC de um número. Né, e para quem está estudando matemática básica ou está ajudando alguém, um pequeno aí, um adolescente, um pré-adolescente que está estudando matemática básica, o BC pode te ajudar nisso. E tem outros futuros. Né? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, querem que eu faça mais vídeo para quem tem esse tipo de necessidade de matemática básica, eu estou a fim de fazer, tá? Porque já dei uma olhada no Python, tem umas coisas legais aí e eu curti. Se isso for útil, comenta aí, né? Se está estudando isso, né? Para te ajudar, beleza? Um grande abraço então, até o próximo vídeo e tchau.